Boa tarde. Hoje, 6 de setembro, 13ª Kyriaki, domingo de Mateus, do ano do Senhor 2020. Nós, terminando esta pesquisa das profecias de Deus, da chegada do Cristo, divulgadas para os gregos e o mundo grego, e hoje vamos relatar que pela última sibila, a sibila tiburtina, que 100 anos antes de Cristo apareceu fazendo o papel da sacerdotisa e a profetisa no oráculo da polis, da cidade Tíbura, que é o atual Tivoli da Itália, 15 quilômetros do lado da Roma. Etimologicamente, a palavra sibila significa a aparição da vontade de Deus. É feita por duas frases, a palavra Sio, que significa Deus, e a palavra Vuli, que significa vontade. Então, sibila significa aquela que interpreta a vontade de Deus. Sobre a polis, sobre a cidade Tíbura e a cidade da Roma, são duas cidades antiguas gregas que são habitadas por gregos imigrantes que emigraram da Grécia, especialmente de Peloponesos, para essas cidades e criaram as primeiras cidades helênicas. Isso nos relata o historiador Strabon e o Stefanos o Bizâncio. O romano político Marcus Porcius Gato, 234-149 a.C., relata que a cidade Tíbura foi construída por um grego, Catilo, que é filho do Afiarao, rei da cidade de Argos, que deu o nome Tíbura porque o filho do Catilo era o Tibúrtio. Aqui, já existia o templo e o mandio e o oráculo da sibila Albunea, que tinha o apelido Tiburtina porque estava na cidade Tiburtio. Nos anos 40, esta é a última sibila antes de Cristo. Nos anos 40 antes de Cristo, o imperador romano Octavianus Augusto César, ele visitou este oráculo, este mandio, porque ele ficou muito desesperado, porque existiam famas que falavam que os senadores da Roma queriam nomear a ele como Deus. Por favor, Padre Aurélio, dá um pouco histórico de este imperador
Octaviano Augusto. Augusto, em latim, Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus, nascido em Roma a 23 de setembro de 63 a.C. e falecido a Lublana a 19 de agosto de 14 depois de Cristo. Foi o fundador do Império Romano e seu primeiro imperador, governando de 27 a.C. até a sua morte em 14 depois de Cristo. O reinado de Augusto iniciou uma era de relativa paz, conhecida como Pax Romana. Apesar de contínuas guerras de expansão nas fronteiras imperiais e uma guerra civil de 1 ano devido à sucessão imperial, o mundo romano esteve praticamente livre de conflitos em larga escala por mais de 2 séculos. Ele dramaticamente aumentou o império, anexando Egito, Dalmácia, Panônia, Nórica e Récia, expandindo as possessões da África e Germânia e completando a conquista da Hispânia. Além das fronteiras, protegeu o império com uma região tampão composta por estados clientes e fez paz com o Império Parta por vias diplomáticas. Manteve seu poder autocrático sobre a República como um ditador militar. Por lei, reteve um conjunto de poderes atribuídos vitaliciamente pelo Senado, incluindo o Comando Militar Supremo e aqueles de tribuno e censor. Rejeitou os títulos monárquicos e divinos e, em vez disso, denominou-se primeiro cidadão do Estado, Princeps Civitatis. O quadro constitucional resultante tornou-se conhecido como Principado, a primeira fase do Império Romano. Reformou o sistema romano de tributação, desenvolveu redes de estradas com um sistema de correio oficial, estabeleceu um exército permanente e a guarda pretoriana, criou serviços oficiais de policiais e bombeiros para Roma e reconstruiu grande parte da cidade durante o seu reinado. Augusto morreu em 14 depois de Cristo, com 75 anos. Pode ter morrido de causas naturais, embora tenha havido rumores não confirmados de que a sua esposa, Lívia Drusa, o teria envenenado. Foi sucedido como imperador por seu filho adotivo Tibério, também enteado e anteriormente cunhado. Com 41 anos, foi o soberano com maior tempo de mandato em Roma, e foi sob o seu reinado que nasceu nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. Tudo isso, porque nós relatamos tudo isso? Para que você que nos assista, para que você que é historiador, pesquisador, teólogo, filósofo, você tem que mergulhar na história, porque os atos e os fatos que nós relatamos são verdadeiros, comprovados. E aqui agora vamos mencionar a relação da Sibila, a última Sibila desde Cristo, com este imperador que nos anos 55 anos do reinado de ele, do ano do reinado dele, visitou a Sibila
Tiburtina para perguntar, depois de mim, quem vai reinar no Império da Roma? A Sibila recebeu ele e não deu nenhuma resposta. Ficou calada. 3 dias depois, ele voltou para Roma e 3 dias depois, ela viajou para Roma, 15 quilômetros, mais ou menos, e se encontrou com o imperador para dar o aparecer do crismão da profecia. Ela falou o seguinte: a pergunta era quem vai reinar no império depois da morte dele. E ela falou: um jovem judeu está mandado pelo Deus e ele vai reinar e vai fazer todos felizes. E nós temos que abandonar os deuses que nós louvamos. E ele vai também chegar até o abismo do Hades para evangelizar o povo de lá. Você e nós temos que afastar dos deuses falsos. E ele saiu do Capitólio e o César Augusto criou um altar nomeado no primogênito filho de Deus. Este templo, este altar, vomos em grego, está até agora neste lugar, e em cima de este altar do primogênito filho de Deus, que criou o imperador Augusto, está agora o templo da Virgem Maria no Capitolino Lofo, Capitolino Montanha do Capitólio da Roma, e é a Santa Maria da Aracoelha. Fatos sérios. Na hora que a Sibila dava o pensamento, o crismão dela, a profecia dela para o imperador, no mesmo tempo, ele viu o rei do mundo, o rei dos séculos, que estava descendo como um rama, descendo do céu, e no mesmo rama viu a Virgem Maria segurando do lado do altar, segurando o menino Jesus, que estava em plena luz. Ela estava banhada de luz muito forte. E na mesma hora, o imperador romano escutou uma voz do céu dizendo: este é o altar do Filho de Deus. E neste ponto, o Augusto, imperador, se levantou e gritou: essa primogênite Dei significa, estou olhando o templo do primogênito Filho de Deus. Queridos irmãos,
terminando hoje, com este relato da Sibila, da cidade de Tivoli. Terminamos a nossa pesquisa muito superficialmente relatada, porque estes assuntos são muito profundos. Mas quero colocar na disposição de vocês estas coisas, para que vocês, agora, pesquisando os demais temas, sabem que todo o que nós relatamos é verificamente, historicamente comprovado. A partir da outro domingo não vamos ter mensagens, porque a igreja em festejo, nós temos aniversário da catedral de 21 anos, que nós inauguramos este templo aqui 14 de setembro de 1999. E por isso vamos ter solenidades, recebendo bispos e sacerdotes, e vai ser difícil para mim fazer palestra também. Por isso, na próxima, após da 13 de setembro, vamos começar analisando as profecias que Deus mandou pelos profetas do povo de Israel. Que Deus abençoe. Um bom domingo. Uma boa semana.